Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento Avenue, cada vez maior e mais completa. Saiba mais em avenue.s. Next, com Next, um banco 100% digital e gratuito, você faz acontecer. E Autocompara, o jeito de fazer seguro foi atualizado. Acesse, compare e contrate. Mix! Bem-vindos de volta ao podcast Faz as Contas, hoje com um especial na gringa, porque sim, nós somos também internacionais, né? Geminianas, maravilhosas e internacionais, cara. O que tá acontecendo com esse podcast, gente? Às vezes eu não sei se é o TV Fama, às vezes eu não sei se é... Se bem que ela começou falando, né, o podcast Faz as Contas, porém, o tema é tão incrível, mulher, que eu já posso te adiantar que isso aqui tá com cara de Globo Repórter. Ah, é? Tá com cara de Globo Repórter. Amo, adoro. Só adoro, pelo tema. Adoro. O que você vai trazer pra gente? Por que desse título? China, Taiwan, Estados Unidos, guerra por poder? Olha, aqui no Globo, não, no Faz as Contas na Mix. Fala no Globo Repórter. Não faz as contas. Por quê, gente? A Bru vai falar de China, Taiwan e Estados Unidos porque eles estão brigando por poder. Aí, quando você entra em qualquer site, você joga lá Estados Unidos ou Taiwan ou China, enfim, vão ter notícias falando a respeito dessas três potências e dessa guerra que eles estão tendo agora. Aí eu te pergunto… que não seja guerra ainda, calma. Uma pequena briga por poder. Ainda estamos numa discussão. Cuidado! Tá na treta ainda. Cuidado. Ainda tá na treta. Faça isso. Não foi pra… Tá. Vou tuitar hoje. Vou tuitar hoje, meu Deus. A indiretinha, né? Assim, a indiretinha das redes sociais. Quando eu tava lendo sobre isso, eu tava pensando assim, gente, tem tanta notícia falando sobre isso que é mais fácil a gente vir com o tema direito, né, no geral. Concordo. Porque assim, é muita notícia falando sobre. E eu já queria acrescentar que assim… Eu tava conversando com a nossa produtora, inclusive a Monique, antes da gente entrar no estúdio, e eu falei assim, por que essas três potências estão brigando? Porque desde quando a gente tá lá estudando, a gente fica sabendo que a Rússia, na época de União Soviética, era uma grande potência e brigava por poder junto com os Estados Unidos, e inclusive rolou a Guerra Fria, tal. E de uns tempos pra cá, a China tem se mostrado ali fazendo frente com os Estados Unidos, do tipo, pra ver quem pode mais e tudo mais, né? Enfim. Poder, ego, né? E Taiwan, mulher, eu vou ser bem sincera com você. Taiwan só me lembra aqueles produtinhos que a gente compra que vem escrito Made in Taiwan. Perfeita, você já foi na linha. Olha, é que isso. maravilhosa. Tem a ver com importação, exportação. Então vamos falar. Vamos começando por China e Taiwan. Faz um resuminho pra gente entender o porquê que essas três potências, e aí eu vou retomar. China, Taiwan e Estados Unidos estão nessa guerra, nessa treta por poder. O que tá rolando? Vamos lá. Vou contar uma historinha. Mas olha que engraçado. Ucrânia. Ninguém sabia da Ucrânia. Ninguém. Até dar o problema com a Rússia. Tadinha da Ucrânia, gente. Ninguém citava a Ucrânia. A gente só lembrava da Ucrânia porque ela era uma das últimas a entrar nas Olimpíadas. Quando chegavam as delegações. A não ser levantamento de peso, essessas coisas, a Ucrânia vai muito bem. Nunca acompanhei. Não, levantamento. Quem é que acompanha levantamento de peso? Ok, desculpa. Não tô aqui pra julgar ninguém. Vamos explicar aqui. A única coisa que eu assisto na televisão é qualquer tipo de esporte. Qualquer tipo de esporte eu assisto. Tipo golfe, que é chato, pacas. Golfe não. Golfe é chato. Golfe é chato. Golfe é chato. Tênis também não tem muita paciência, não. Mas até aquele da Olimpíada, que você fica ali com o carro. Da vassourinha, que você tem que, criar uma espécie de… Enfim, eu adoro. E assim, quando você vê esses esportes, você vê alguns países meio aleatórios ganhando, então… Exatamente, que é tipo um país que se dedicou especificamente naquele esporte, né? E daí foi o caso da Ucrânia. Então, e Taiwan também agora por conta disso. Então eu vou fazer assim, eu vou contar uma historinha, daí se você tem dúvida, você vai falando, eu levanto a mão. Eu levanto a mão literalmente, vamos lá. Então vamos lá. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, ela se chama Nancy Pelosi, ela foi visitar Taiwan na semana passada. Ela foi a autoridade mais importante em 25 anos a visitar Taiwan. Então assim, ninguém visitava Taiwan. Tava ali, bonitinho, eu tô fabricando minhas coisas e sou feliz. Fabricando minhas muamba, ok. E o que aconteceu? Os chineses não ficaram felizes com isso, porque viu isso como uma ameaça. Então assim, como assim? Estados Unidos não pinta aqui faz 25 anos, você surgiu por quê? Nego desconfiado, entendi. Né? É aquele negócio. A gente vai levar nisso daqui porque é nesse sentido que é mais legal.
Então a China, por quê? A China, ela considera Taiwan uma ilha rebelde. O povo lá é muito rebelde. E eu vou explicar por quê. E ele já deu, né, o Xi… Eu não vou saber falar o nome do cara, né? Mas é Xi Jinping. Acho que é isso. A gente vai chamar de ping-pong popularmente falando pode aqui. É isso. Só pra entender. Ótimo. Ele já deu diversas declarações dizendo que ele vai retomar o poder da ilha. Por quê? Vamos entender aqui. Taiwan é uma ilha de mais de 100 quilômetros, fica mais ou menos 100 quilômetros da China, e é um território que já foi colônia portuguesa, espanhola e japonesa. Em 1544, os portugueses chegaram lá. Em 1683, virou parte do Império Chinês. Em 1894, foi pro Japão. Em 1949, os comunistas ganharam a guerra civil entre o Partido Comunista e o Partido Nacionalista Chinês, que estava em guerra. O nacionalista era o que estava no poder, o comunista foi lá e tomou. E aí, todos os membros derrotados do Partido Nacionalista, né, porque por isso que virou comunista, fugiram para Taiwan. Então, por isso que a China considera. Olha. Resumindo, Taiwan passou na mão de todo mundo. Passou na mão de todo mundo Judiação, gente. Exatamente. Tá. Porém, Taiwan é muito importante. Eles exportam 38,5% de todas as peças eletrônicas do mundo. Por isso que você compra o trocinho e vem lá escrito Made in Taiwan. 34,8% de todos os microchips do mundo. E a coisa tá ficando mais interessante. Então a gente tá caminhando por um caminho tecnológico. Exato. E 13% de todos os dispositivos de comunicação. Tecnologia. Então é assim, qual que é o problema? Aqui que a gente consegue ver isso, né? A gente tem uma rivalidade ali regional, porque lógico, Taiwan não foi sempre assim, né? Foi se desenvolvendo ao longo do tempo, mas você também tem de poder. Porque quem tiver poder, vamos buscar a Ucrânia, por exemplo. A Ucrânia tem o poder do quê? Do gás, que alimenta a Europa. A partir do momento que você tem poder, você consegue precificar no valor que você quiser. Né? É o famoso, tem poder é tudo. Eu sou dono da bola, eu que defino quando que a gente vai jogar futebol, aonde, até que horas e até quando. Exato. Então hoje em dia, ter o poder sobre uma tecnologia para a China é muito importante. Entendi. Né? Porque ela vai ter poder não só sobre aquela tecnologia, mas também quem vai ter acesso àquela tecnologia. Entendi. Imagina isso. E com certeza, olha o problema, né? Estados Unidos, imagina, a maior parte dos fios de semicondutores também vem de Taiwan. Imagina se aquilo, acontece uma desgraça mundial. Acontece realmente uma desgraça mundial se a China me toma o poder disso. Porque daí a gente vai para dois lados. Se acontecer a invasão e a China, bombardear tudo e acabar com todas essas fábricas de tecnologia. São anos de tecnologia colocados lá. Quanto tempo a gente vai demorar para reviver tudo isso e conseguir colocar? Sendo que o mundo é dependente. Repor e atender toda a demanda. Ilha que tá a 100 quilômetros da China. Muito difícil. E daí você fala, tá bom, não, bro, mas a China vai tomar cuidado. Eu também espero, e espero que ela não vá pra lá. Mas mesmo se ela tomar cuidado e ela tomar o poder, ela vai mandar naquela tecnologia. Lembrando que é um país comunista, ela dá acesso ao que ela quiser. E ela quer… O que é isso? É uma briga de poder. É uma briga de poder. E isso vai chegar aqui em algum momento? Então, qual que é o problema relacionado ao Brasil? O Brasil, a gente tem dois pontos, né? O Brasil tem um melhor parceiro hoje do Brasil em relações comerciais é a China. É a China, exatamente. Só que a gente tem muita diplomacia histórica com os Estados Unidos também. Exatamente. Então assim, a gente exporta, tem ali aquela questão com a China, troca aqui, não sei o que lá. Mas ao mesmo tempo, claro, Estados Unidos, aqui, você é meu assim, amiguinho. Ó, eu sou no meio do caminho, vocês são dois meus amiguinhos. Então quando eu sair, eu vou sair só com você. E daí quando você estiver descansando, eu vou sair só com o outro. Entendeu? Você fica naquele meio termo. Então, um eventual vai colocar o Brasil numa sinuca de bico. Por quê? Se ele vai pro lado da China, ele rompe com os Estados Unidos, que acaba com tudo que a gente precisa, lembrando que a nossa dívida é em dólar. Acaba com o nosso país. Se a gente fecha com a China e vai pros Estados Unidos, a gente acaba com tudo toda que a nossa relação de importação, exportação de produtos com a China. Exportação com a China, e a gente não vai ter receita, a gente não vai ganhar dinheiro. E aí, o que você faz? Brasil, né? Brasil. Tô louca, não sei, você vai perguntar pra mim, a Bruto, nada. E aí, o que você faz? Eu falei, gente, eu não sei se é uma pergunta retórica ou se ela tá perguntando real, o que eu faço? Eu acho que a gente agora tem que ficar pensando assim, o que eu tô acompanhando, né? Porque o chinês é louco, gente. O chinês é louco, né?
O chinês tá fazendo teste ali, né, no litoral, que fica pra frente de Taiwan. É um receio mundial. Eles querem se tornar a maior potência. Só que assim, a gente pode se tornar uma real guerra na Ásia. Por quê? Coreia e Japão não vão deixar pegar Taiwan. Não vão deixar. Então, e se entrar Coreia e Japão, cara, daí Estados Unidos, é isso daí, putz. Daí tem Putinho lá na Rússia, e daí o cara da Ucrânia tirando foto Você viu o presidente da Ucrânia tirando foto pra Vogue? Cara, o país dele tá sendo destruído, então assim… E o cara tá posando de influencer. Ele era ator, né? Acho que ele tá posando de influencer. Eu lembro que logo que a Ucrânia começou a ser bombardeada, ele tava postando vídeos de influencer. Então… Agora, é muito delicada essa situação entre esses países, o que tá acontecendo. Na Ucrânia, por exemplo, ainda tá continuando. A Rússia ainda Os tá bombardeios, pressionando. sim. E daí acaba com toda a energia, praticamente 70% da energia da Europa, né? Os gases que são consumidos na Europa vêm de lá, principalmente pro sistema de aquecimento dentro das casas. É preocupante, assim, é muito preocupante. É a gente acompanhar um dia após o outro. Eu acho, igual quando eu falei lá na Ucrânia, né? Eu acho que a gente não tem espaços para guerras mundiais. Porém, eu tenho muito medo de onde tudo isso vai virar. Porque a gente tá com um foco aqui, o outro foco criando aqui. Qual que é o próximo? Esse é meu receio. E você acha que isso de alguma forma vai afetar, então, os investidores aqui, a questão do dólar? Em algum momento isso vai esbarrar? Aqui no Brasil sempre esbarra porque tá relacionado a dólar, né? Tudo que tá relacionado a dólar… Então vai esbarrar. Sempre acaba esbarrando. Eu acho que assim, não agora, né? Porque não tá tendo um ataque nem nada. Eventualmente, se acontecer um ataque. Por quê? Porque todas as economias vão se enfraquecendo e a do Brasil vai em conjunto, né? O Brasil, lembrando que é um país em desenvolvimento, um país emergente. Então, o emergente, ele sofre num efeito cascata. Se o primeiro sofre, o outro vai caindo, só que a gente acaba sofrendo um pouco mais, né? Então, pro Brasil, realmente, agora, onde eu busco essa segurança? Geralmente no dólar, né? Felizmente ou infelizmente, os Estados Unidos sempre está sendo observado ali, olhando como uma segurança. Tanto que quando tem esses períodos de guerra, o que a maioria dos países, ou até as pessoas milionárias fazem? Tira o dinheiro e manda para os Estados Unidos, coloca tudo em dólar. Por quê? Porque qualquer coisa que acontecer dentro do seu país, a gente sabe que os Estados Unidos é o único que não vai segurar o dinheiro de ninguém. Não tem esse desenho, né? O país mais capitalista, vamos se dizer que existe, né? Então ele imprime dinheiro, ele tem o seguro, tudo, ele não quebra. Então é a segurança que todos os países buscam. Sempre é deixar o seu dinheiro em dólar. Entendi. Então o dólar acaba continuando a ser a segurança, independente do que acontecer. Vai ter guerra, não vai ter guerra, qualquer coisa que acontecer. E investimento em produtos? Olha, investimentos em produtos, daí a gente teria que… Eu acho que tem duas coisas. Nesses momentos fica um pouquinho, vamos dizer… Ficou um pouquinho arriscado a Bolsa de Valores. Então todo mundo vai sentir aquelas fortes emoções. Ai, meu Deus… Porque, logicamente, tá acontecendo um monte de coisa no mundo. E, como eu acho que eu disse em um podcast, Bolsa de Valores é sensível, ela é sentimental. Sim. Então, tudo ela que emotiva, acontece… tadinha. Emotiva, ela guarda ali, ela fica guardando, ressentindo um pouquinho. Eu acho que a longo prazo, por isso que eu falo que é a longo prazo. Vai comprando agora e vai deixando lá. Mas agora, vamos pensar, a gente até inclusive durante essa semana falou sobre taxa de juros aqui no Brasil, mas não é só no Brasil que a taxa de juros está alta. A gente tem que lembrar que o mundo inteiro está se recuperando da crise do Covid e estão gerando outras crises. E teve impressão de dinheiro, lógico, tudo dentro do equilíbrio necessário, mas países que não tinham inflação, que não tinham taxa de juros, estão tendo agora, como os Estados Unidos. Então, para aproveitar agora, produtos de renda fixa em dólar, que é você ter um pouquinho mais de segurança ali cotado na Bolsa de Valores, mas que agora tá rendendo um pouquinho mais. Então vou deixar a listinha aqui. Aí, tá? agora trabalhamos com listas nesse podcast. Então vamos lá. BND investe na renda fixa americana e paga dividendos mensais em dólar. Olha, bom. EMB investe em títulos de renda fixa do mundo todo e também paga dividendos mensais em dólar. Então, assim, aqui dentro vai ter títulos de renda fixa da Ucrânia, Afeganistão, sei lá, né? Colocando aqui, mas de assim, todo mundo. Do mundo inteiro, Espanha, enfim, tudo lá. Você pode investir nesses dois produtos juntos, então você não tem que escolher ou um ou outro. Certo. E aí eu trouxe alguns outros também, que na verdade o meu querido Will, que é uma pessoa que eu gosto muito, ele é analista, sabe? Ele é aquela pessoa que senta e fica analisando essas coisas mesmo. Não tenho muita paciência pra isso, não. E ele trouxe mais 3 aqui, dicas. Olha.
TFLO, ele disse que é para estacionar dinheiro, porque rende muito pouco. O que isso quer dizer? Vai para uma taxa de juros básica ali dos Estados Unidos que rende 2% ao ano. Mas, se você, por exemplo, quer viajar e quer deixar ele rendendo um pouquinho, já deixa em dólar e deixa rendendo 2% Porque é ao seguro. ano. Porque é seguro, Certo. tá? GOVT, para você ter exposição a todos os títulos do governo americano também. Também é interessante, mas daí pensa ali, né? Qual que é mais interessante ali pra você, porque lá em cima já tem o BND, que investe em renda fixa americana. Certo. E outros dois, que é LQD e QLTA, que é dívida corporativa. Nada mais é do que dívida de empresas. Lembra dívida que a gente das falou? empresas, a gente falou Exato. sobre isso, que era importante. Exato. E é seguro também, É seguro. apesar de não parecer. Exato, e todos esses são ETFs que você, na verdade, tem vários produtos ali dentro. E daí você não precisa ficar escolhendo, que país que eu vou investir, isso e aquilo. Não, investe em dólar, nessa cestinha tá ótimo. E aquela cestinha que vem com um monte de tipo de produto de investimento diferente, de áreas e setores diferentes. Vai na cestinha. Exatamente. Perfeito. Ai, a minha Perfeito. bunda é muito maravilhosa. E tomando notas aqui, gente. A coisa tá importante. Eu tô falando que ficou com cara de Globo Repórter. Mas aí temos um diferencial para o Globo Repórter. Porque o Globo Repórter não dá dica final. Você dá dica final. E eu tô sabendo que você separou a dica. Mas eu quero… sabe? Porque assim, lógico, tava falando bastante sobre isso. E eu comecei a ler um livro. Eu comecei a ler semana passada. Eu não sei porque eu vi no Instagram, eu adoro. Influenciada. Sou totalmente influenciável, gente. Eu sei. E alguém tava lendo esse livro e eu falei… E eu não gosto de ler só livro de finanças. Porque eu acho que eu fico muito limitada e até cansa, sabe? Eu acho que a minha cabeça, ela precisa… No fim, eu fui pegar esse livro pra ler. Chama As 48 Leis do Poder. E ele é psicológico, finanças, assim… Ele é de tudo um pouco? Ele é de tudo um pouco. O que acontece? Ele nada mais é que ele define que tudo é uma briga de poder no mundo. Todo relacionamento. Então, todos os relacionamentos que as pessoas existem, todos os relacionamentos que existem, seja pessoal, profissional, e como você precisa agir pra você descobrir que você tem esses poderes. E daí a gente tava falando sobre a guerra, né? China e tudo mais. E eu queria trazer algumas coisas interessantes. Eu vou trazer algumas frases pra gente conversar aqui, ó. Olha o que ele falou. A sensação de não ter nenhum poder sobre pessoas e acontecimentos é, em geral, insuportável. Quando nos sentimos impotentes, ficamos infelizes. Isso é verdade. Isso Todo é verdade. mundo assim. Quando a gente não consegue fazer algo que a gente quer muito, que a gente tem muita vontade, a gente se sente impotente e a gente fica péssimo. Exatamente. A gente não sabe lidar com o não. A gente com não o não sabe. deu, Não ou sabe. com o não foi dessa vez, que não foi da sua maneira, vai ser de outra maneira, a gente não sabe lidar com isso. E daí ele traz, porque ele vai ver, ele até vai explicando aqui, daí você fala… mas tem aquela pessoa que ela não quer o poder, ou ela não precisa dessa sensação, né? A pessoa não… ela não é muito o perfil dela fazer isso. E daí ele vai explicando, gente, ó, juro, é o livro, mas assim… eu achei sensacional. Gente, é um livro enorme, tá? A Bru tá folhando o livro aqui e é um livro grandão. É tipo Bíblia, gente. E daí aqui ele traz a primeira lei, né? É não ofusque o brilho do mestre. Que ele traz o que a gente erra. Por exemplo, quando você quiser crescer profissionalmente, como você precisa ser estratégico pra isso. E ele trouxe a história, gente, vocês precisam ler, quem gosta de história, porque ele traz várias histórias. A primeira ele trouxe do Luís XIV. Então, daí tinha um cara, que era o cara de finanças dele, e ele precisava pra ministro, porque o ministro ia sair. E esse cara de finanças dele, nossa, começou a se portar, falou assim, não, vou fazer festa pro rei, porque eu quero aquela posição. Todo mundo querendo ver aquela posição de poder. O que o rei fez? Prendeu ele e guilhotinou ele. Por quê? Porque ele estava brilhando mais do que ele. Então quando você tá do lado de uma pessoa de extremo poder, você precisa entender que você precisa ser tão dissimulado quanto ela. Porque você não pode ofuscar o brilho dela, mas ela precisa perceber que você tá do lado dela. É muito louco. Meu Deus, eu consegui pensar em um perfil de pessoas. Consegui. É muito engraçado. E daí você vai lendo o livro, assim, eu queria falar sobre isso porque a gente tá falando sobre poder, né? Então, a gente tá trazendo muito dessas coisas, assim. Nada mais é do que quando a gente vê a história da China, é a mesma coisa. É a mesma coisa.
E eu vou deixar um recado final, tá? Ai, meu Aqui. Deus. Eu vou ler um negócio, porque assim, tome muito cuidado com as pessoas que acham que não querem entrar na briga de poder ou que não estão, inclusive também países que estão nessa situação. Ai, mas eu não estou fazendo isso. Olha aqui que interessante. A gente fala pessoas, né? A gente nem pode falar pessoas, mas na verdade é pra vocês observarem como as situações são feitas. Eu acho que isso, ninguém precisa ser um dissimulado na rua, você não pode desrespeitar ninguém. Isso daqui é um crescimento pra você entender várias coisas na sua vida, e inclusive finanças, porque às vezes você lida com dinheiro de uma forma que você acha que você vai ter poder. E dinheiro não quer dizer que você tem poder. Dinheiro não manda na vida de ninguém ou não Que manda. é uma ilusão que muita gente tem. Se eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Não. Exato. Por isso que eu falo, fui ler um livro aleatório e acabei caindo em finanças também. Mas aqui eles falam pra tomar muito cuidado com as pessoas que optam ficar fora do jogo. Porque ela diz que a vida é um jogo. Profissional, Sim. pessoal, intelectual. Tome muito cuidado com essas pessoas, porque elas utilizam estratégias que disfarçam com habilidade a natureza manipuladora. Elas costumam exibir a sua fraqueza e a falta de poder como uma espécie de virtude moral. É muito doido, né? É aquela famosa pessoa do tipo, eu não vou entrar na briga porque eu não sou assim e tal. Quando na verdade ela usa de artimanhos e artifícios pra manipular toda a situação e ainda assim se passar de, vamos dizer assim, santinho. Exatamente. Então, e ele vai descrevendo aqui e todos vão falando. E o mais interessante, você fala, nossa, Bru, mas quanta coisa negativa. Não, ele trouxe, por exemplo, o caso do Galileu. Então, Galileu fez várias descobertas e ele precisava muito do dinheiro dos nobres para poder gerar as pesquisas dele. Sim, pra poder bancar todos os experimentos. E cada vez, e assim, a paixão era aquilo. Então, como ele precisava de dinheiro, como que ele ia conseguir dinheiro? Cada vez que ele tinha alguma descoberta, bússola, uma coisa, outra, ele ia nomeando o nome de algum nobre. Que ele queria aquele retorno financeiro, porque os relacionamentos, eles são feitos com base em interesse. Tudo é ganha-ganha. Então a gente tá aqui. O que você me entrega, o que eu te entrego? A gente tem uma base de interesses pra estar aqui sentada. E tá tudo bem, a gente precisa normalizar que o interesse tá tudo bem, desde que ele não sobreponha, que você não faça uma maldade. O Galileu, ele trabalhava isso, na base dos interesses, trazendo a ascensão e o brilho que os nobres queriam e alimentava ele o que ele queria, que era simplesmente a invenção dele. Então ele dava nome. Batizava, né? Com o nome da pessoa que o ajudou. Exato. Só que ele não poderia viver a vida eternamente assim. Então ele escolheu uma das famílias, que era a família Médici. E uma grande invenção, que foi Netuno. Ele deu o nome para os Médicis. Então ele fez um desenho, colocou tipo a galáxia, a lua, que não sei o que lá. E o cara... Meu Deus, a minha família nesse ano tem isso. O cara se sentiu tão grato que contratou ele como ministro de desenvolvimento e tudo mais. E aí sim ele começou a obter um salário e alguém que financiasse eternamente dele as pesquisas. Olha como ele utilizou a lei do poder e a sua influência, o seu interesse para o lado positivo, onde ambos ganhavam. Ele entregou o que o nobre dele queria, né, que era ser único e relevante, que pra ele isso era importante, isso significava poder. Ele não quis brilhar mais que o outro, mas ele internamente também estava brilhando e conseguiu o que ele precisava. Então, enfim, foi só uma reflexão, uma coisa totalmente diferente. Mas é o que a gente precisa colocar na nossa vida e pensar dessa forma também. Pra gente buscar livros assim pra ler, eu acho que assim, nada que a gente lê no livro é pra assinar, sabe, numa pedra. Então, reflexões interessantes. Vamos reforçar, então, o nome do livro é… As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Greene. Capa dura, publicado pela editora Rocco. Exatamente. É isso. Gostou? Eu amei. Eu, como leitora, já fiquei aqui, gente. Próximo livro que eu vou pegar. E esse livro, na verdade, você não precisa ler inteiro. Tanto que ele fala no prefácio que são 48 leis. E tem um resumo já no sumário, tem um resumo de cada lei. Entendi, você pode ir de acordo com os seus interesses do assunto que está sendo tratado ali. Você olha, você fala, sei lá, ó… Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com crédito. Tem umas coisas meio bizarras. Chame atenção a qualquer preço. Isso daqui é pra trabalhar muito a autoestima, Autoestima. Gente. Tá tomando esse remedinho aí, ó, lê esse livro. Nossa, eu vou ter que ler umas 3 vezes, então. Contágio, evite o infeliz e o azarado. Daí tem um resuminho pra você entender o que é aquela lei. E ele fala, gente, deixa na cabeceira e lê quando você quiser uma determinada lei. Você não precisa ler somente ele. E nem na íntegra. Nem na íntegra, exatamente.
Muito bom. Ai, muito bom. Conhecimento e sabedoria não quer demais. O conhecimento, sim, é a melhor e maior forma de poder, é isso? A gente vai aprendendo com tudo, né? Foi o que eu falei, não assina em pedra, gente, pelo amor de Deus. Nossa, poder, todo mundo quer poder. Calma, não é assim. Mas eu acho que é um crescimento pra gente evoluir como pessoa. Tudo vai acabar no dinheiro. Então, tudo que eu falar, essa evolução pessoal em relacionamentos, a consequência acaba sendo o dinheiro. Uma evolução Acaba sendo financeira. Dinheiro. Sempre. Muito bom, Bru. Muitíssimo obrigada por mais esse aulão com essa dica preciosíssima do livro. Hoje eu vim inspirada. Você veio inspirada. Tô falando. Meus cadernos. Filósofa, trouxe caderno, trouxe livro, trouxe tudo hoje, gente. Veio praticamente uma aluna aqui, cheia de coisas. Obrigada a você, Ká. Como que faz as pessoas que tiverem dúvidas ou que quiserem saber mais sobre uma notícia que viu na internet, sobre investimento, uma dúvida, enfim, qualquer tipo de dúvida. Notícia do portal de fofoca. Também trabalhamos. Vamos lá, pessoal. WhatsApp da Mix, 11 98180 1000. Pode mandar lá, compartilha com a gente. A Ká vai me ajudar aqui a fazer toda a seleção. Na verdade, a Ká vai fazer a seleção. E aí, eu vou vir aqui só pra tagarelar. Só pra responder tudo que é o que a gente tá interessado realmente, né? Obrigada. Foi um prazer mais uma vez, Bru. Amei, muito obrigada. Amei demais. Sempre adoro. Beijo. Você ouviu Faz as Contas. Oferecimento Avenue, cada vez maior e mais completa. Saiba mais em avenue.s. Next, com Next, um banco 100% digital e gratuito, você faz acontecer. E Autocompara, o jeito de fazer seguro foi atualizado. Acesse, compare e contrate. Mix!